Levante as suas mãos e diga assim: és bem-vindo, Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar, és bem-vindo sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor e diga aleluia, enquanto você aplaude, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Vou convidar você a pegar a sua Bíblia, vamos meditar no texto da palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos continuar orando. Mas quero trazer essa meditação para ativar a sua fé, pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, vamos ler do verso 1 em diante. Aleluia. Glória a Deus. O tema dessa meditação é que Deus é um Deus de ordem e gosta de ordem também nas minhas finanças. Diga a pessoa que está do seu lado: Deus é um Deus de ordem e gosta de ordem também nas suas finanças. Amém? Se tem alguém sem Bíblia aí contigo, do seu lado, compartilha a leitura com ele ou ela. Vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 6, verso 1. Está escrito assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Entre parênteses, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Diz assim comigo: Jesus sabe o que está para fazer na minha vida. Verso 7: respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está ali um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Diga amém. 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 Muito bem, irmãos, quero meditar nesse texto, milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, a respeito da nossa vida financeira. Olhando para cá, para esse texto, quero fazer uma ilustração, uma metáfora para com a nossa vida financeira. Aqui é um tempo de fome e também de escassez, uma multidão, um problema para ser resolvido, e não se tem como resolver esse problema naturalmente falando. Mas Jesus perguntou para os seus discípulos, erguendo os olhos, Jesus viu a grande multidão, mas perguntou para os seus discípulos Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Porventura, tem momentos na nossa vida financeira que ela é como um ciclo também. Tem momentos de vaca gorda e tem momentos de vacas magras. Tem momento em que você está prosperando, tem o que para o que comer, tem para o que gastar com lazer, tem para também como presentear o próximo. Mas tem outros momentos que você não tem, você tem apenas para suprir a sua própria necessidade. Isso nós chamamos de tempo de vacas magras. E aqui Jesus está vendo um tempo de vacas magras, mas Jesus, ao perguntar para o seu discípulo Filipe, ele bem sabia o que ele estava para fazer. Às vezes acontece tempo de vacas magras na nossa vida também, e tem pessoas que se desesperam: e agora, o que eu vou fazer?
mas Jesus, Ele sabe o que Ele vai fazer na sua vida. E aqui tem um ensinamento, antes de nós nos desesperarmos, porque Filipe respondeu assim: olha, não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Jesus pergunta: como vamos alimentar? E Filipe responde: vamos pegar um empréstimo de 200 denários. Olha só a resposta: tempo de vaca magra. A pessoa no desespero, qual que é a primeira coisa que ela pensa? No natural: eu vou chamar para pegar um empréstimo, mas sem antes esperar no Senhor, sem antes falar com o Senhor, porque Deus, a palavra de Deus diz em Salmo 35, verso 27, que Deus tem prazer na prosperidade do justo. Agora entenda, prosperidade de Deus para a nossa vida é um propósito. Diga assim: prosperidade na minha vida é um propósito de Deus. Agora também está escrito em Eclesiastes capítulo 3, que para todo propósito aqui debaixo do céu e na terra há um tempo e há um modo. Guarda isso, para todo propósito. Prosperidade, diga assim comigo: prosperidade é propósito de Deus. Se é propósito de Deus, então há um tempo para a sua colheita, mas também há um modo de como se administrar. Há o tempo da sua prosperidade. O tempo da sua prosperidade vai chegar. Amém? Mas há um modo. Há um modo. Há um modo para esse propósito da prosperidade. E nós não devemos desviar do modo de Deus. Jesus então pergunta ao discípulo, e o discípulo fala: vamos pegar um empréstimo dos 200 denários. Já primeiro sentimento, vai pelo impulso. Aí ele pega o empréstimo e fica escravo da dívida. Eu estou dizendo que tem porventura horas ou momentos que você vai pegar o empréstimo, você vai solicitar um empréstimo ao seu banco, mas sem antes falar com o Senhor, é uma maneira errada, é o modo errado. O interessante é que Jesus pergunta, o discípulo fala: vamos pegar um empréstimo. Mas aí aparece um rapaz, um garotinho, com 5 pães e 2 peixes, que mesmo nesse tempo de fome e de escassez, ele trouxe a sua semente. Sabe o que eram esses 5 pães e 2 peixes? Era a semente. E Jesus ensinou os discípulos a como se comportar no momento de fome e escassez. Quando você olha para a sua conta bancária, ela está no vermelho. Você olha para os seus filhos, ou você olha para os banqueiros estão te cobrando, você fala: meu Deus, e agora? Como que eu vou pagar minhas contas? Era assim que estavam os discípulos. Olhavam para a multidão, olhavam para Jesus, e agora? Como é que nós vamos alimentar esse povo? Tem gente que é assim também, olha para as suas contas, olha para Jesus, olha para a sua conta bancária, e agora? Meu Deus, como que eu vou resolver esse problema? Jesus ensinou a como se comportar nesse momento. Jesus então pegou a semente dada para aquele garotinho, olhou para os céus e tendo dado graças, é assim que está escrito, verso 11: então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. Então, o primeiro comportamento, mesmo em tempo de fome e escassez, nós devemos ter um comportamento e um espírito de gratidão. É um teste, entenda, é um teste de Deus. No tempo no tempo da prosperidade, é fácil agradecer. E no tempo da escassez e da fome, Deus também espera de você a gratidão. Mesmo quando você só tem o dinheiro para pagar a conta de luz e de água, e Deus diz que não sobrou mais nada para você, mas você também deve dar graças a Deus. Mesmo que você receba um salário mínimo, você deve dar graças a Deus. Mesmo que você porventura agora esteja desempregado e não tem como pagar suas contas, você tem que dar graças a Deus. E não esquecer, dando graças, mas também oferecendo a sua semente ao Senhor, porque Deus opera o milagre da multiplicação, mas não tem colheita sem semente. Se eu quero colher, eu tenho que plantar. Se eu quero colher sem plantar, eu estou zombando de Deus. É assim que está escrito. Quero colher, então tenho que plantar. Mas se eu quero colher sem plantar, estou zombando de Deus, porque de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ele ceifará, vai colher. Qual que é o nosso espírito, qual que é a nossa atitude, portanto, num tempo desse de escassez ou de fome? Espírito de gratidão. Olhar para o Senhor sabe o que Ele está fazendo. Só olha para a sua vida, porventura, olha para 2 ou 5 anos atrás. Olha para a sua vida financeira como era 5 anos atrás, e olha como você está hoje, a posição financeira que você tem hoje, porque Deus vem te abençoando, Deus vem dando colheita para você.
Eu quero dizer para você, nesse domingo nós teremos o nosso culto de gratidão. Eu sei que porventura deve ter passado na sua mente assim: mas eu não tenho como ofertar. Olha, o que você tem, traz como semente, como espírito de gratidão. Não com aquele espírito de, eu vou dar tanto para ganhar 2 tantos. Não, Senhor, aqui está. Estou passando um tempo de fome e escassez. Ou talvez 2013 foi um tempo de fome e escassez para você. Mas se você tiver um espírito de gratidão e lançar a sua semente, 2014 pode ser o tempo do propósito da prosperidade sobre a sua vida. Jesus então deu graças, ele ensinou, deu graças. E aí depois Jesus mandou com Marcos, o mesmo texto que nós estamos lendo em João, tem também no Evangelho de Marcos capítulo 6. E no Evangelho de Marcos capítulo 6, Jesus diz assim: olha, separe, ajunte o povo em grupos, para que possa agora, após a multiplicação, saciar a fome. Então Jesus pediu para repartir e separar em grupos de 100, em grupos de 50 e em grupos de 10. O que é isso? É um outro princípio. É o princípio da administração. Há um tempo para a prosperidade, mas há um modo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O modo para você desfrutar da prosperidade é você organizando as suas finanças. É necessário colocar tudo em ordem, tudo separar por grupo. O grupo da conta de luz, o grupo da conta de água, o grupo do aluguel, o grupo das contas da dívida do carro, do empréstimo do carro, o grupo das contas do dízimo, da oferta. Grupos, divida as suas finanças por grupos. Eu compartilhei no Facebook uma planilha financeira em que eu elaborei, tenho praticado e tenho exercido na minha vida, e como eu tenho sido abençoado. Toda vez que vai iniciar um mês, eu já sei quanto, vai chegar ainda janeiro, mas eu já sei quanto eu tenho em janeiro. Eu já sei quanto eu posso gastar em janeiro. Agora tem gente que é o contrário, nem chegou janeiro, nem chegou o seu 13º e você já gastou ele. A maioria das pessoas são assim. E são assim, sabem quanto ganham, mas não sabem quanto gastam. É aí que está o problema. Não organiza, não organiza em grupo. É necessário você organizar em grupo. Então tem um grupo do lazer. Tem uma ocasião, e isso eu pratico, eu sou disciplinado nisso. Tem uma ocasião, eu separo lá um valor X para o lazer, para eu, minha esposa, meu filho sairmos por mês. E aí chegou um momento em que acabou aquela cota. Eu poderia usar o cartão de crédito, mas eu virei para ela e falei: acabou a cota, não dá agora mais, vamos comprar uma pipoca e assistir um filme em casa. Organização. Por que eu fiz isso? Porque eu sabia como estavam as minhas finanças. Eu estava tudo dividido em grupo. Agora o grupo do lazer, não posso mais usar. Acabou. Tem o grupo da poupança, da reserva, em que eu coloco também uma porcentagem por mês na poupança, porque poupança é o seu depósito. Quando vier o tempo de escassez, sabe, hoje você paga, está tudo lá certinho, você paga e fica 0 a 0. Mas de repente pinta uma eventualidade, o carro quebrou, o filho ficou enfermo, ou você mesmo, e precisa comprar um remédio. Aí lá vai você para o vermelho, porque as finanças estão no 0 a 0. Então pintou uma eventualidade agora, então o que aconteceu? Entrou no vermelho. Mas se você tiver a poupança, se você tiver a reserva, você vai lá na dispensa da poupança. Pintou essa eventualidade, agora eu vou pagar essa eventualidade. Porque poupança, irmãos, poupança não é para investimento. A poupança é um fundo de reserva para emergências. Investimento você faz em CDB, contas fixas, fundo do Tesouro Direto, faz em ações, em outras coisas. Poupança não é investimento. Poupança é um fundo de reserva. Diga para a pessoa que está do seu lado: poupança é um fundo de reserva. E Jesus quer que você tenha um fundo de reserva. Está aqui no texto, verso 12. Olha aí na sua Bíblia, Jesus te ensinando e falando para você ter um fundo de reserva. E quando já estavam fartos, ou seja, e quando você pagou todas as suas contas, separou a quantia para o lazer, disse Jesus aos seus discípulos: você é discípulo de Jesus, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolhe o que sobrou. E o que eu vou fazer? Coloque na poupança, coloque no fundo de reserva, coloque lá. Vai chegar o momento lá da emergência, porque o Senhor não gosta de desperdício. Nosso Deus é um Deus de ordem, e Ele quer ordem também nas nossas vidas. A prosperidade é o propósito de Deus. Há o tempo para a prosperidade, mas qual é o modo? O espírito de gratidão, o espírito organizado, diligente, e também ter uma atitude de guardar o que sobrou.
Amém, meus irmãos? Guarde sua Bíblia, vamos orar. Que essa palavra desperte fé sobre o seu coração. Há um tempo e há um modo. O tempo da prosperidade vai vir sobre a sua vida. Deixa eu ter algo para você. Romanos capítulo 12, versículo 2. A palavra de Deus está escrito assim, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa renovar a sua mente. Jesus deixa um princípio claro: gratidão e princípio de organização. Renova a sua mente e começa a organizar as suas finanças. Renova a sua mente e começa a pôr em ordem as suas finanças. Se você não tem planilha financeira, entra lá no Facebook, está lá no meu mural, tem um link que eu deixei uma planilha para você baixar e começar 2014 organizando. Vão ser 12 meses de muita prosperidade na sua vida. Amém? Estou aqui para te ouvir, Senhor. Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. E os céus se tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Eu quero a tua bênção sobre a minha vida, Senhor. Eu guardarei os teus mandamentos, eu ouvirei a tua voz. Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Declare: bendito eu serei, bendito eu serei. Os meus celeiros transbordarão.
com vida. Oh, aleluia, levanta suas mãos.